E aí, enquanto a gente estava... Eu sempre tento pensar nas introduções dos sermões. Eu tava pensando, e não sei porquê, cara, veio na minha cabeça que nós temos alguns atores que são icônicos. Alguns atores que deixam marcas no decorrer dos tempos e que você fala, cara, isso é característico daquele ator. E você pode pensar e lembrar, pô, aqui no Brasil tem um Selton Mello, que é o jeito dele de falar, é icônico. É o Selton Mello aquilo ali. Pessoas fazem paródias e tudo daquela forma. E eu tava pensando, lembrando disso daí, me veio um ator na minha cabeça que é icônico, mas é porque eu vi um vídeo semana passada sobre ele, que é o Jim Carrey. Eu vi um vídeo dele semana passada. O Jim Carrey, ele passou por um período bem sombrio da vida dele. Não sei se todo mundo acompanha ele, mas um período dele de afastamento das telas após a separação da esposa dele. A esposa dele fazia parte de uma seita ali, que é a mesma do Tom Cruise, toda aquela questão. O Jim Carrey, ele entrou numa depressão profunda mesmo. Ele ficou quase igual o Shia LaBeouf, indo para os eventos, falando nada com nada. E aí teve um tempo, agora, tempos atrás, ele deu um retorno, né? E no vídeo que eu vi dele, foi ele indo num dos maiores eventos de moda que aconteceu. E aí, na hora que viram de Carrey, os repórteres tudo foram lá, falaram assim, e aí, Jim, como é que tá, não sei o que, tudo bom. Aí ele falou, perguntaram para ele, o que você acha sobre esse evento? Aí o Jim Carrey falou assim, eu acho que esse evento é o maior evento que representa a maior futilidade da vida humana. A repórter olhou, o pessoal da moda olhou, todo mundo ficou impressionado. Ele falou, não, é isso mesmo que eu estou falando. Para mim esse evento não tem sentido nenhum, tudo isso aqui que está fazendo não tem sentido nenhum. E aí quando eu vi aquele vídeo eu comecei a lembrar que o primeiro filme que eu assisti dele foi Ace Ventura. Quem já assistiu? Ace Ventura, nossa cara, passava na sessão da tarde. Até hoje eu não sei como que aquele filme era liberado para passar na sessão da tarde. Eu não sei se aqui alguém já teve a pira de achar que a gente vive talvez dentro do imaginário de algum ser. Alguém já pensou isso? Que talvez a nossa vida nada mais passe de um sonho de alguém. Ou que talvez a gente é uma simulação, enfim. E aí, quando eu assisti o Show de Truman, isso para mim piorou. Por quê? Nesse filme, o Jim Carrey, ele representa esse personagem, o Truman, ao qual ele é desde bebê, ele cresce, ele tem a vida dele, ele se desenvolve e vira adulto. Só que ele não sabe que ele, desde o momento que ele nasceu, ele participa de um reality show, aonde que todo mundo assiste esse reality show. E só ele não sabe que tudo que ele vive é uma mentira. As pessoas fora daquele show enxergaram o Truman crescendo, o bebê, os primeiros romances, as primeiras paixões, o primeiro emprego. Todo mundo assistia pela televisão o show de Truman. Mas o Truman não sabia que a vida dele era uma mentira. O Truman não desconfiava que tudo aquilo que ele vivia era algo enganoso. Mas começou um período na vida dele onde que ele começou a desconfiar de algumas coisas. Exemplo, a mulher que ele gostava, que estava começando a ter um relacionamento, do nada parava, pegava uma lata de ervilha e virava para a parede e começava a falar, nossa, essa lata de ervilha é muito boa, não sei o quê, não sei o quê. Ou quando de repente ele enxergava o passarinho voando e batendo do nada no céu e caindo. Então o Truman ele começa a desconfiar que talvez aquela vida dele ali não é realmente uma vida verdadeira. Um segundo filme do Jim Carrey que eu assisti, que também me marcou bastante, é um filme que se chama O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Quem já assistiu? Também é um filme, cara, pesado. É um filme que te faz derramar algumas lágrimas. O enredo desse filme gira em torno aonde que o Jim Carrey ele se relaciona com uma mulher e durante anos eles tentam fazer dar certo esse relacionamento. Só que chega um momento onde que ela decide que não tem como mais. E naquele período tinha um mecanismo experimental ao qual você conseguia entrar numa máquina e aquela máquina apagava da sua memória só as lembranças de uma determinada pessoa. E a mulher que se relacionava então com o Jim Carrey passa por essa máquina, ela esquece todas as lembranças que ela teve com ele. Quando ele descobre que ela fez isso, ele fica muito depressivo. Ele fica muito mal. Ele ainda tinha sentimentos por ela. E aí, então, ele decide fazer a mesma coisa. E quando ele está preso naquela máquina, passando por o procedimento de tentar esquecer as lembranças que ele tinha com ela, ele fica tentando recriar novas lembranças, colocando ela em momentos onde que ela não estava. Porque ele não queria esquecer ela. No fundo, ele não queria. No fundo, ele começou a entender que talvez as lembranças ruins que ele teve com ela, talvez eram boas.
e que no fundo, formou quem ele é. Por que eu estou falando tudo isso, querido? Essa primeira parte dessa mensagem, João, ele vai falar a segunda parte, e nós vamos trabalhar um pouco em cima disso. Talvez, às vezes, nós estamos vivendo uma vida ilusória, e não temos ninguém ao nosso lado para falar a nossa vida, dizendo, querido, isso que você acredita, isso que você tem como verdade, não é tão realidade assim. Talvez nós temos pessoas aqui dentro dessa comunidade que passou por traumas, sofrimentos e dores, que conseguiu apagar completamente da memória e seguiu a sua vida. Mas talvez nós temos algumas outras pessoas que não conseguiu fazer isso de forma tão clara. E a única saída que essa pessoa tem em sua vida é trazer Cristo para os momentos aonde que tem lembranças de dores. E é nisso que nós vamos trabalhar hoje em cima do discipulado. Quem está comigo, diga amém. Então vamos lá, para começar, depois dessa introdução, vamos falar aqui em cima, praticamente a pregação inteira vai ser em cima de 1 Timóteo. 1 Timóteo, ela faz parte do que nós chamamos de cartas pastorais de Paulo, que é 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São as cartas que dentro da tradição teológica nós acreditamos que são as últimas cartas que Paulo escreveu. Nos seus últimos momentos de vida, aonde que nós lemos que Paulo está pedindo a Timóteo a sua capa, porque ele já não vai resistir mais muito tempo. Nós enxergamos ali um Paulo já nos seus últimos momentos de vida e idoso. Fora todas as discussões que tem, se foi Paulo ou não que escreveu, o que nós temos aqui nessa carta é um pastor preocupado com seus discípulos. É um pai preocupado com seus filhos espirituais. É um amigo preocupado com os seus amigos mais novos. Paulo estava preocupado, queridos, com o que iria ficar para Tito e Timóteo. Paulo estava preocupado como Timóteo iria lidar com as dificuldades de viver diante a uma comunidade. E acima disso, Paulo estava preocupado como que Timóteo iria liderar uma comunidade. Timóteo ele foi designado para uma das maiores igrejas do primeiro período, que era a igreja de Éfeso. Uma igreja onde que estava presente numa cidade mercantil, um polo econômico muito forte. Um dos maiores templos de adoração a Artemis estava dentro daquela cidade. Era um dos maiores focos de judeus também estavam ali dentro daquela cidade. Era uma igreja complicada, queridos. Por isso que a carta aos Efésios é tão poderosa, porque ela está falando de uma dificuldade muito grande que aquela igreja estava passando. E nós enxergamos aqui que dentro das cartas pastorais, um tema é o que une elas. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós temos que ler esses 3 livros em conjunto, não de forma separada. E qual é o tema? Qual é a dificuldade que Tito e Timóteo estavam passando? Eles estavam enfrentando dificuldades dentro da própria igreja de alguns irmãos. Alguns irmãos se levantaram e começaram ali a trazer falsos ensinamentos. Começaram a se levantar falsos mestres, aonde que começou até mesmo a proibição de casamento e bebidas e comidas. E é nisso que nós lemos lá no capítulo 2 de Efésios, quando Paulo vai falar que Cristo derrubou os muros de inimizade entre os povos. Ele agora unificou e formou uma nova comunidade. Paulo estava combatendo a crise dentro da igreja, uma divisão dentro da igreja, uma segregação que estava acontecendo por conta de entendimentos. E nisso nós começamos a entender o cerne do problema da igreja que vai passando e migrando de eras e eras. Qual é o problema, Rafael? A falta de unidade dentro do corpo de Cristo. A falta de unidade dentro de uma comunidade. A falta de relacionamento dentro de uma igreja. Quão terrível é nós entrarmos dentro de uma igreja, como eu falei no primeiro domingo, e ninguém se conhecer. Ninguém se aprofundar nos relacionamentos. Ninguém saber das suas dores, traumas e dificuldades. Ninguém saber o motivo do porquê você está alegre. E aí, se seguimos por esse rumo, acabamos tratando então o corpo de Cristo aqui na terra como uma empresa. Como um clube social. Como apenas uma junção de pessoas. E não trazemos a unidade, a identidade mística da igreja, que é o corpo de Cristo aqui. Ele retornou para o Pai,
há de retornar no fim dos tempos, mas Cristo continua tocando todas as nações através da sua igreja. O Espírito Santo nos vivifica. E é isso que a igreja de Éfeso estava enfrentando, era isso que Timóteo estava enfrentando em seus tempos como pastor naquela igreja. Então, quando nós lemos aqui, em 1 Timóteo 4,10, Paulo dizendo: se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo e Salvador de todos os homens, e especialmente dos que creem. Eu não sei se vocês recordam, mas no primeiro domingo eu li outro versículo ao qual Paulo também fala sobre trabalho e luta em relação à fé. E aí, queridos, de forma bem resumida, o que é esperança? O que Paulo está falando. Esperança é uma expectativa positiva no futuro, em um lugar em nossas vidas em que o estado atual não interfere. Resumindo, é o quê? As breves e momentâneas tribulações não interferem na nossa expectativa positiva do futuro. O que Paulo está falando para Timóteo é o seguinte: aonde está a sua esperança é o que te faz trabalhar e lutar. Aquilo ao qual você deposita a sua esperança no futuro é o que te leva ao trabalho, é o que te leva a lutar. Se temos a nossa esperança depositada no dinheiro, trabalhamos e lutamos pelo dinheiro. Se achamos que a nossa família é a nossa esperança, trabalhamos e lutamos pela nossa família. Se achamos que o que vai resolver a nossa situação terrena é a nossa profissão, fazemos tudo por ela. Fazemos tudo por isso. Então, aonde está depositada a nossa esperança? É por isso que nós lutamos e trabalhamos. E o que Paulo está falando, queridos, é que para nós, como cristãos, aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, a nossa esperança deve estar depositada no Deus vivo. Porque diante das dificuldades que Timóteo encontrava, e vamos entender isso ao decorrer da ministração, o que nos traz alívio, conforto e refrigério é a esperança que nada foge do controle de Deus. Porque a verdade é, queridos, e eu canso de falar isso porque é o que eu vivo. O nosso dia a dia, a nossa segunda-feira, a nossa terça-feira, sempre vai nos reservar algum tipo de frustração. Sempre vai nos reservar algum tipo de dor. Talvez em níveis diferentes e medidas diferentes. Mas a vida, ela sempre vai deixar uma marca em nós. E se nós não temos a nossa esperança depositada em Jesus, é muito rápido de entrarmos em uma rota onde que no final das contas eu não tenho esperança em nada. E uma pessoa que não tem esperança em nada é pior do que uma pessoa que tem uma esperança depositada no lugar errado. Porque, querido, se você está aqui nessa manhã e você não tem a sua esperança depositada em Cristo, não tem a sua esperança depositada em lugar nenhum, tudo na sua vida vai perder o sentido. Tudo na sua vida vai perder as cores. Tudo vai se tornar monocromático. Tudo vai se tornar preto e branco. E quando você menos esperar, o sorriso de uma criança já não mais vai te alegrar. As conquistas que a vida te traz não mais vai te trazer alegria. E como cristãos é muito rápido para entrarmos numa rota de desesperanças por causa das dificuldades do dia a dia. Por causa das frustrações que outras pessoas nos trazem. E por que nós estamos falando disso tudo? Porque discipular é justamente fornecer uma boa influência espiritual a outra pessoa, levando com que essa pessoa se aproxime de Cristo. Paulo está falando para o seu discípulo, para o seu filho amado na fé. Lutamos e trabalhamos por isso. Porque a nossa esperança do futuro está no nosso Deus que é vivo. Não é um Deus morto. Ele não foi derrotado pela morte. Ninguém o matou. Ele entregou a sua vida porque Ele mesmo quis. A nossa esperança no futuro está no Deus que é vivo. No Deus que entregou o seu Filho, no Filho que desceu à terra e morreu pelo um povo pecaminoso. Então, independente da situação, Timóteo,
o que nós fazemos, trabalhamos e lutamos enquanto vivemos aqui na terra, é porque temos a nossa esperança no Deus que é vivo. Não trabalhamos e lutamos pelo agora. Não trabalhamos e lutamos pelas pessoas que enxergamos. Não trabalhamos e lutamos por reconhecimento nenhum, Timóteo. O que nós fazemos, se trabalhamos e lutamos diariamente, se levantamos na segunda-feira, lavamos o rosto, enfrentamos as dificuldades, traumas e frustrações, é porque temos a esperança no Deus que é vivo. Tenha esperança, Timóteo. Não permita que as dificuldades, frustrações dentro da comunidade de Éfeso te desanime. Não perca de vista, Timóteo, que a igreja nessa cidade é a extensão do corpo de Cristo aqui na terra. Não trabalhamos por o agora. Talvez não vamos enxergar os frutos dos nossos trabalhos, Timóteo. Mas se fazemos o que fazemos, se lutamos pelo que lutamos, é porque temos a confiança e expectativa em Deus. E ele fala que é salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. É possível que sejamos hoje dentro dessa comunidade e a nossa esperança não esteja em Deus. Não esteja no Senhor. E aqui eu vou te falar pessoalmente, agora eu, Rafael. A verdade é que é muito fácil, muito rápido, da gente perder de vista a cruz no nosso dia a dia. É muito fácil da gente se afogar em meio às nossas dores, dificuldades, traumas. Ainda mais quando as coisas fogem do seu controle. Ainda mais quando você não consegue mais controlar as suas próprias emoções. Quando a única coisa que te restava ter controle era sobre você mesmo, e até isso você perdeu, mas como que o Senhor é bom, porque é na minha e na sua fraqueza que Ele nos fortalece. É na sua e na minha fraqueza que Ele nos mostra que Ele é um Deus que nos cuida. E nós conseguimos compreender essa verdade diante do discipulado e da comunhão. Porque mesmo em diante as dores, os traumas e tudo isso que nós passamos, temos irmãos ao nosso lado que nos lembra, ei querido, a sua esperança não está no aqui e o agora, a sua esperança está no futuro. A dor pode ser insuportável agora, querido. A dor pode ser insuportável agora, querida, mas há um Deus soberano sobre os céus e a terra, que tudo sabe, que tudo conhece e a tudo controla. E Ele não nos abandonou, porque se trabalhamos e lutamos, é na nossa esperança no Deus que é vivo. Não é no agora. Porque se dependesse do agora, já tínhamos desistido faz hora. Porque se dependêssemos do agora, já tínhamos abandonado a nossa fé na primeira dificuldade. Porque se dependêssemos do agora, tínhamos sucumbido às marés que vêm em nossas almas. Só que quando tudo está parecendo desmoronar, escutamos a voz que acalma as ondas. Escutamos a voz que a tudo criou. E Ele fala ao nosso coração, eu não te abandonei. É isso que Paulo está falando ao seu discípulo. É isso que Paulo está falando a Timóteo. Se fazemos o que fazemos, é porque acreditamos no Deus que é vivo. Quem está comigo, diga amém. Trabalhamos e lutamos por isso. E eu coloquei uma pergunta aqui no final, e onde está a nossa esperança? Aonde está depositada a nossa expectativa do futuro? Talvez chegue um momento em nossa vida que a gente já nem consiga mais trocar o fardo com Cristo. De tão pesado que está. A gente não consegue nem dar mais um passo em direção à cruz. Mas vamos compreender nessa manhã que quando a nossa perna falha, nós temos um irmão ao nosso lado que nos ajuda a caminhar uma milha a mais. Nós temos um irmão em Cristo dentro de uma comunidade local que nos ajuda a prosseguir e a continuar. Glória a Deus.
Então, Paulo ele continua dizendo a Timóteo: ordene e ensine estas coisas. Ordene e ensine, passe adiante isso que eu estou te falando, Timóteo. Pratique o ensinamento, não fique só para você. Não viva uma vida egoísta, Timóteo. Ordene e ensine essas coisas. Essa é a esperança no Deus vivo. Passe adiante. E aqui nós vamos trazer agora algumas questões práticas de como nós podemos ensinar. E a primeira questão prática que nós vamos trabalhar, como nós podemos ensinar, é quem nós devemos ensinar. Então, o primeiro ponto é: nós não devemos ensinar, nesse sentido, amigos que não são cristãos. Só discipulamos aqueles que já conhecem a Cristo. Olha só, 1 Coríntios 2,14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Como nós enfrentamos as nossas dificuldades, dores, frustrações, às vezes entregando no pé da cruz, vai parecer loucura para algumas pessoas que não professam a mesma fé que nós. Então não tem como a gente discipular alguém que não tem a mesma fé que nós, porque para essa pessoa, como Paulo falou, vai parecer loucura. Eu acredito que a maioria aqui que está presente nessa manhã já passou por essa situação. Aonde você está passando por um determinado momento, e chega uma pessoa que não é cristã e te fala para fazer tal coisa: Rafael, você é besta, faz isso. É claro, como o dia. Talvez fale para você: olha, se fosse eu na sua situação, eu tinha feito isso. E aí nós falamos: não, eu estou entregando ao Senhor essa causa. Eu nada posso fazer pelas minhas mãos. Eu confio no meu Deus. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ao escutar isso, vai parecer loucura. Vai te taxar como frouxo, vai te taxar como irresponsável, vai te taxar como besta, enfim, todas essas questões. Então não adianta para nós tentarmos discipular alguém que não é cristão. E como nós enxergamos isso, às vezes, dentro da nossa própria família? A minha mãe cresceu na igreja, o meu pai cresceu na igreja, mas muitas vezes o Cristo não foi apresentado ao seu pai e à sua mãe, e você quer continuar tratando eles como cristãos. Não temos misericórdia, não temos piedade. Isso também fazemos lá fora. Queremos que o mundo ele se comporte de acordo com os nossos parâmetros de fé. Então, quando vemos uma notícia lá fora, independente da situação, enxergamos e falamos: misericórdia, os crentes têm que se levantar, vamos para a rua, vamos fazer passeata, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Queridos, quem não tem o Espírito de Deus, as nossas virtudes, valores e fé vai parecer loucura. E é a frase que vivemos repetindo aqui nessa casa: vamos ser perseguidos por causa de Cristo. Não vamos fazer Cristo ser perseguido por causa de nós. Sejamos sábios em nossas condutas. Então não adianta você querer discipular alguém que não tem a mesma fé que você. Há uma pessoa que não conhece a Cristo, o que nós devemos fazer? Apresentar a Cristo a ela. Devemos falar do Evangelho. Devemos falar da boa notícia e não discipular. Quem está comigo, diga amém. Do contrário, precisamos influenciar essas pessoas de forma positiva, até que elas adotem o mesmo sistema de valores que o nosso. Mas fomos ensinados de forma errada, fomos ensinados de forma diferente. Fomos ensinados que devemos combater a cultura batendo de frente com ela, trazendo aversão de formas externas. Temos que andar com a Bíblia debaixo do braço, temos que nos comportar com roupas e falas de forma diferente. O próprio Leandro Vieira, ele falou muito isso naquela pregação dele sobre a comunidade dos bárbaros. Chegamos na roda de pessoas que não conhecem a Cristo com vários termos evangeliqueis. Quem aqui já não recebeu uma olhada torta quando você falou no meio de uma conversa: está amarrado? Ou independente da situação, você estava conversando com pessoas que não são do meio evangélico e você falou: queima Jesus.
Ou do nada você solta, está repreendido em nome de Jesus. Quem não é cristão não entende nada disso, pelo amor de Deus, cara. Não comunicamos, não dialogamos com a cultura, não falamos com aquelas pessoas que não professam a mesma fé que nós. Isso nos torna um clube espiritual, ao qual vivemos e morremos para nós mesmos. E nos esquecemos da mensagem da cruz, que é levar o evangelho até o confim das terras. Então, quem nós devemos discipular? Primeiro ponto, membros da nossa família. Vamos estar o resto das nossas vidas ligados à nossa família biológica. Ainda em 1 Timóteo, Paulo fala o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. A nossa primeira responsabilidade espiritual é com a nossa própria família. É com a nossa própria casa. É com os nossos próprios parentes. Você que é casado, marido, a sua primeira responsabilidade de discipulado é com a sua esposa. É ser uma representação de Cristo dentro da sua casa. E aqui, irmãos, escuta o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Eu não estou falando de uma performance. Eu não estou falando para você, como homem, trazer uma performance de crente dentro da sua casa. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para que você, como marido, seja um representante legal de Cristo dentro daquele lar e discipule a sua casa. Discipule os seus filhos. Apresente as Escrituras. Mas nós, como homens, muitas vezes delegamos isso para as mulheres. É o histórico que nós temos aqui quase majoritariamente dentro da igreja. Quem te apresentou o evangelho, querido? Minha mãe, minha avó. Eu sempre via minha mãe orando no quarto. Eu sempre via minha avó indo nos círculos de orações. Eu sempre via minha mãe indo nas campanhas. E a imagem paterna nunca está presente nisso. É raro encontrar os casos de filhos que falam: o meu prazer e fome pelas Escrituras veio ao enxergar o meu pai todo dia pela manhã lendo a Bíblia. Foi de ver como meu pai tratava minha mãe. O tratamento do meu pai comigo me trouxe muito a lembrança de como que Cristo trata a sua igreja. Enfim, nós como homens delegamos isso de forma inconsciente ou conscientemente às mulheres. Nos escondemos atrás da mensagem de que trabalhamos, de que trazemos o sustento, de que nós nos esforçamos todos os dias. Nos escondemos atrás de muitas coisas, queridos. Mas a responsabilidade de discipular a nossa família é tanto de homens quanto de mulheres. Claro que há uma dificuldade. Porque talvez a pessoa que você está tentando discipular conhece todos os seus defeitos, conhece todos os seus erros, e não consegue diferenciar a sua criação da pessoa que está te apresentando o Evangelho. Então existe um limite, é claro que existe um limite. Mas a nossa primeira área de evangelização e discipulado é a nossa própria família. Não vamos nos esquecer dela. E quanto que é trabalhoso, querido, discipular a sua própria família. Quão trabalhoso é você trazer a mensagem de esperança para a sua casa. Como que é dificultoso você trazer o evangelho para a pessoa que te criou. O lado bom da eleição é que não depende de mim se ela vai ser salva ou não. Mas o outro lado da faca da eleição é que vai exigir de mim a responsabilidade de apresentar o Evangelho até os últimos dias. É o Espírito que convence, mas é meu dever anunciar o Evangelho. Temos um acesso que talvez ninguém teria. Mas talvez é mais fácil para nós termos um olhar de misericórdia para os de fora do que os de dentro. Sabe, é aquele velho videozinho que rola no Instagram de um pastor pregando. Ele é bem famoso, mas eu não sei o nome dele. Que ele dá o exemplo da mesa.
com a toalha branca. Ele dá um exemplo que a mulher acabou de colocar a toalha branca na mesa, limpinha. E aí eles vão comer o café da tarde, e o marido ou o filho acaba derramando café na toalha branca. A primeira reação da mulher é falar: pelo amor de Deus, não faz nada de certo, está caindo a mão, está mole, o que é? Precisa de remédio, está com sono? Misericórdia, não faz nada de certo na vida. Vai limpar, pega um pano, troca isso daí. E aí depois você vai trocando, acabei de lavar, eu passo o dia inteiro fazendo isso aqui. Toda mãe faz isso, né? Você vai ver, quando eu for embora, aí vocês vão dar valor em mim. E aí o exemplo que esse pastor dá, ele coloca no mesmo cenário quando o pastor da igreja vai visitar. E aí quando o pastor da igreja vai visitar e toma o café da tarde, já não é nem mais o copinho de requeijão, é a xícara que ela comprou especificamente para o jogo de café da tarde. Para os da casa é o copinho de requeijão mesmo, um copo de plástico e se vira. Mas para o pastor da igreja, não, vamos colocar a melhor louça aqui. Aí o pastor vai e derruba o café, a mulher fala: não, que isso, pastor, imagina. Já estava suja mesmo essa toalha, não liga não, não liga não. Vamos continuar aqui, tira ali, coloca. Entregamos o nosso melhor sempre para os de fora. Temos o olhar de misericórdia primeiro com os de fora. E eu já compartilhei isso aqui nessa casa. O quanto que para mim foi libertador quando eu consegui mudar os meus olhos em relação à minha própria mãe. Aonde que eu entendi que ninguém ensinou a ela como ser adulta. Que a diferença da minha mãe comigo é alguns anos de idade. De que da mesma forma eu passei por traumas e dificuldades, a minha mãe mais ainda, queridos. Isso afrouxou a minha rédea com ela de uma forma que você não tem noção. Porque eu comecei a entender que ela, da mesma forma do que eu, está vivendo pela primeira vez. Ninguém tem experiência na vida, queridos. Cada ano que passa, cada aniversário que você faz, é uma oportunidade única. Ninguém repete o mesmo ano. Ninguém faz 42, 32, 25, 15 anos, 2 vezes na vida. O nosso primeiro olhar de misericórdia tem que ser com a nossa casa. Tem que ser com o nosso lar. Quem está me entendendo, diga amém. Mas o ideal seria que o discipulado fosse entre membros da igreja. Relembrando, como eu falei no primeiro domingo, Hebreus 10, 24, ele vai dizer na parte B, incentivar-nos ao amor e às boas obras. A comunidade que professa a mesma fé, em unidade, falando a mesma coisa. Em Hebreus 13, 7 vai dizer, lembre-se dos seus líderes, que lhe falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. E aqui é complicado porque quando nós lemos líderes, falamos líderes, a primeira coisa que nos traz a lembrança, talvez para alguns, aqui não para todos, é a imagem autoritária, é a imagem abusiva, é a imagem que não respeita limites, é a imagem da pessoa que quer controlar a sua casa, quer controlar tudo que você faz. Pelo amor de Deus, hoje em dia eu acho um absurdo, eu penso como que eu entrei nessa noia e como que eu participei desse negócio doido. Ao ponto de você ter que perguntar para alguém se uma pessoa é de Deus ou não para a sua vida. E aí, qual que era a parada? Pô, você conheceu uma mulher, você conheceu um homem, um garoto, seja lá o que for, você achou interessante, aí o que você falava? Eu vou pedir para o meu líder orar por mim. E se meu líder falar que é de Deus para a minha vida, a gente pode começar a orar. Tornamos a nossa vida muito complicada, queridos. Pelo amor de Deus. E aqui eu não estou pregando libertinagem, amém? Não estou falando também para a gente sair aí à torta e à direita. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a responsabilidade que tinha que ser nossa, como cristão, de avaliar a pessoa ao qual eu tenho interesse para ver se aquela pessoa representa ou não um cristão aqui na terra, eu delegava a outra pessoa. Eu delegava ao meu líder, que muitas vezes também não sabia diferenciar, não sabia fazer esse julgamento. Então, quando nós estamos debaixo de uma mesma comunidade, debaixo de uma liderança saudável, líderes saudáveis dentro da igreja,
O autor de Hebreus, ele fala isso: lembre-se dos seus líderes, que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram. Tudo aquilo que eles pregaram para você, observe o que a vida dele está se tornando. E se for bom, imite a sua fé. Tenha modelos. Paulo cansa de falar isso: me imite, porque se você estiver me imitando, você estará imitando a Cristo. Cristo falou: sede os meus imitadores. A relação de líder e discípulo é isso. É ter alguém mais velho a quem você possa se espelhar. Alguém ao qual você pode olhar a vida dessa pessoa e pode dizer: o Evangelho dá fruto. O Evangelho não é uma fábula, apenas de olhar e conviver com uma pessoa. Então, o ambiente de nossas igrejas locais é um ambiente propício para o discipulado, aqui dentro dessa própria comunidade. Então, se encaramos isso como verdade, queridos, presta atenção no que eu vou falar. Então, não faz sentido você tentar discipular um amigo seu que é cristão, que está numa outra igreja. Amém? Não faz sentido. Ah, meu irmão, meu amigo querido, ele está numa igreja que não é nada saudável. Não adianta você tentar discipular esse amigo seu. Pelo contrário, às vezes você só está piorando a situação. Não estamos debaixo da mesma comunidade, não falamos a mesma palavra, não declaramos a mesma fé muitas vezes. Então não faz sentido. O que nós devemos fazer é ser uma boa influência espiritual. Esse amigo enxergar como eu trato as dificuldades da vida. Amém? Então eu queria aqui, já passando para o encerramento, trazer alguns pontos, alguns tópicos do que eu devo levar em consideração a discipular alguém. O primeiro ponto é gênero. Isso é claro para nós, amém? Não faz sentido o homem tentar discipular uma mulher. Não faz sentido. E aqui eu não estou falando nem pelo exemplo mais clássico e, enfim, que não é legal homem e mulher junto, né? Nem nesse ponto. É porque tem algumas dificuldades ao qual o homem vai passar que nenhuma mulher vai entender. E tem algumas dificuldades que a mulher vai passar e nenhum homem vai entender. É a discussão que a gente teve na reunião lá, do porquê que a Aline não pede ajuda dentro da casa. Dentro da cabeça dos homens não faz sentido. Caraca, pede ajuda. Mas a Aline não quer pedir ajuda, ela quer que as pessoas de dentro da casa enxerguem que tem que fazer alguma coisa e vá e faça. Até que na discussão a gente falou assim: pô, mas é óbvio para quem? Para você ou para mim? Tem coisas na vida, queridos, que o homem não vai entender da mulher. E tem coisas que a mulher nunca vai conseguir compreender o homem. Temos que tomar o cuidado de não tornar isso uma guerra de gênero. Temos que tomar o cuidado de não trazer a consequência do pecado ao gênero de uma pessoa. Ah, ela fez isso porque é homem, ela fez isso porque é mulher. Não, todos nós estamos debaixo do pecado, é isso que nos influencia as ações erradas. Mas a primeira coisa que temos que levar em consideração a discipular alguém é o gênero. Segundo, idade. Queridos, não faz sentido para mim eu tentar discipular alguém mais velho. E você aqui nessa comunidade que é mais velho do que eu, é raro você me ver fazendo isso. Quando eu fizer isso, eu vou estar apresentando o Evangelho. Não vou estar tentando discipular ninguém. Porque você é mais velho do que eu, tem mais conhecimento do que eu, tem mais vivência do que eu. Não faz sentido eu tentar discipular alguém muito mais velho do que eu. Claro que Paulo falou para Timóteo: ninguém despreze a sua juventude. Não foi isso que Paulo falou? Mas qual é a continuação do versículo? Paulo fala para Timóteo: ninguém despreza a sua juventude, Timóteo, mas seja um modelo e um exemplo para todos. Não é para você ficar discutindo com os mais velhos, Timóteo. Não é para você ficar batendo no pé, falando: você não sabe de nada, nem sabe mexer na internet. Não é isso, Timóteo. Timóteo, se alguém está menosprezando a sua idade, seja um cristão modelo, ao ponto de quando alguém mais velho que você enxergar a sua vida na sua juventude, não consiga diferenciar a sua vida com a de Cristo. Tenha uma vivência modelo. Então, levar em consideração a idade. Depois, alguém diferente de você.
A verdade é que nós somos pessoas que procuramos sempre o que é cômodo. E nisso nós formamos vários grupos dentro da igreja. O grupo dos jovens, o grupo das mulheres, o grupo dos homens, o grupo das mães que acabaram de ter bebê. No final do culto, cada um vai se reunindo. Se ajunta os grupos. E se tem alguém que se não encaixa em nenhum desses grupos, fica perdido dentro da igreja. Porque ele não se encaixa em nenhum. Então, dentro do processo de discipulado, claro que o homem solteiro é bom que ele se reúna com outro homem solteiro. É claro que a mulher casada é bom que ela se reúna com outra mulher casada. É claro que uma mãe de primeira viagem é bom que ela se reúna com uma mãe que já teve mais de uma criança. Ou que já passou pelo processo que ela está passando. Mas, queridos, eu tive o exemplo do que é não ser marido com meu pai. Enxergando como ele tratava minha mãe. E ali eu olhei e falei, isso para mim é um exemplo. O meu pai me discipulou nesse aspecto, de como não ser um marido. Mas ao enxergar a vida do meu sogro, ele me discipulou de como tratar a sua esposa. De como tratar os filhos. Então é bom também que você se reúna com pessoas mais velhas. É bom que os mais velhos chamem os mais novos para conversas também um pouco mais de adulto. Porque afinal de contas ele vai ter que aprender sobre isso. Então, dentro desse processo de discipulado, não fique na área confortável. Não fique na área que simplesmente te agrada, do que é mais fácil para você. Porque no final das contas, a diferença entre você e aquela pessoa pode fortalecer a ela e pode fortalecer você também. Continuando, disposto a aprender. Usando de forma bem errada o versículo, mas é literalmente não jogar pérola aos porcos. Não adianta nada a gente gastar anos da nossa vida tentando discipular alguém que não quer aprender. Que não está disposto ao aprendizado. Não faz sentido. É gastar energia. Afinal de contas, a nossa agenda é apertada, os nossos dias são curtos, parece que 24 horas é pouco, por tanta coisa que nós temos que fazer num dia. E quando nós abrimos mão, talvez, do nosso descanso, do nosso lar, para discipular alguém, se essa pessoa não está disposta a aprender, nem vamos gastar o nosso tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Depois, fidelidade para ensinar. 2 Timóteo 2,2 diz o seguinte: confia o que ouvistes de mim na presença de muitas testemunhas e homens fiéis, capazes de ensinar também a outros. O processo de discipular alguém, querido, é um processo de multiplicação, não da comunidade local, mas a multiplicação do reino de Deus. Se discipulamos uma pessoa, fazendo com que ela se pareça mais com Cristo, levando essa pessoa mais próximo da cruz, é que ela também futuramente faça isso com outra pessoa. Não morre em nós o processo, queridos. Pelo amor de Deus, entenda isso que eu estou falando nessa manhã. O processo não morreu em você. A salvação da sua família, que talvez o histórico até hoje era de pessoas que não eram cristãos, não acabou em você. Seja fiel ao ensino. Passe adiante o que você recebeu. Pelo amor de Deus, não fique apenas na posição de discípulo. Mas saia da sua posição de conforto e leve alguém a conhecer a Cristo um pouco mais. Porque no fundo, talvez a pessoa que está na sua frente, atrás de você, ou até mesmo que está do seu lado, está passando por uma dificuldade ao qual ela não tem ninguém para lembrar a ela que a nossa esperança está depositada no Deus vivo. E como falamos aqui no primeiro domingo, o exemplo que o Dever falou, chegamos dentro da igreja como porcos que querem se alimentar, cada um preocupado com o seu próprio alimento. É o exemplo que o João vive dando também da mulher que ficou gritando não sei quantas horas pedindo ajuda dentro do prédio e ninguém foi ajudar, porque todos os vizinhos achavam que o outro vizinho ia chamar a polícia. Sempre achamos que talvez alguém vai se levantar para sanar as dificuldades do irmão do nosso lado.
Mas quando no fundo é você mesmo, querido, que tem que se levantar. É você mesmo que tem que sair de uma posição de espectador e ajudar o irmão que está do seu lado. Lembrar a ele que o caminho é Cristo, o caminho não é as frustrações e as nossas dores. No fundo, o que nós queremos com essa série é isso, é trazer uma comunidade mais unida nesse ponto. Acabar de uma vez com todas a direção unilateral das pessoas que só recebem o Evangelho. Ninguém ajuda ninguém. Todo mundo fica esperando que alguém faça pelo outro. Quando na verdade o chamado cristãos é para que nós, em comunidade, mutuamente nos lembremos da mensagem da cruz. Fidelidade de ensinar. E por último, proximidade e agenda. Agora não mais, porque a Mari ela está aqui do lado, né? Mas não faz sentido alguém que mora lá no Roxinóis tentar fazer um discipulado com alguém que mora lá no do Brasil. Mas não tinha o que fazer, na verdade, você era a única que morava no do Brasil, né? Aí não tem muito o que fazer, né? Agora tem irmãos que é perto da região do Rodrigo ali. Que os irmãos da região do Rodrigo se discipulem uns aos outros. Não faz sentido o irmão ter que se deslocar do outro canto da cidade para apresentar o mesmo evangelho que você, irmão, acredita. Ah, mas eu não sou capaz. Então se capacite. Ah, eu não dou conta. Então se torne alguém que dá conta. Pelo amor de Deus, saia da posição de espectador. Começa a entregar aquilo que você tem recebido durante todos esses anos. É o Brasil que é celeiro, irmão, não é você não. Pelo amor de Deus, dispensa o que você veio recebendo até agora. Mas não, eu quero receber, é eu que preciso de ajuda, é eu que preciso disso. Eu. As dificuldades nunca vão se acabar, irmão. Os problemas nunca vão ter fim. Enquanto estivermos debaixo desse sol, vamos enfrentar dificuldades, dores e frustrações. O que precisamos às vezes é um irmão do nosso lado para nos fortalecer. O que às vezes precisamos é ter um irmão do nosso lado para falar das nossas dores. O Deber ele vai falar em tudo isso. Esteja você discipulando de forma consciente, seja 1 ou 4 pessoas, certifique-se de que está crescendo espiritualmente e depois ajude quem se encontra ao seu redor a crescer. Se discipulamos alguém é para que essa pessoa seja sal da terra e luz do mundo. Que cresça e nasça mais um ponto, um foco de luz em meio à escuridão. Seja no Indo Brasil, seja no Caiobá, seja no Estrela do Sul, seja no Roxinóis, seja onde for. Se tem um discípulo de Cristo, há um farol que ilumina a escuridão naquela região. Que é eu e você. Então, da próxima vez que você tiver uma dificuldade, que tem alguém do seu lado passando por algum problema, você não vai dizer, eu vou ligar para o meu pastor e ele vai falar contigo. Não, queridos, é você mesmo. Você que tem recebido o Evangelho vai apresentar o Evangelho a essa pessoa. Dentro das suas próprias limitações, você vai apresentar o Evangelho. Os 2 últimos pontos, e aqui eu vou encerrar. O que ensinar? Primeiro, a ter mais entendimento. Ajudar outras pessoas no processo de maturação da fé. É esse o nosso dever como cristãos. É crescer espiritualmente e formar outros irmãos também nesse crescimento. 1 Timóteo 4,13 vai dizer: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros.
Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Não negligenciando a doutrina, sendo um exemplo. Se nós entendemos quem nós devemos discipular, o primeiro ponto de o que nós devemos discipular é isso: a sã doutrina, fazendo com que essa pessoa ela chegue na maturação cristã. E nesse processo, querido, você e eu vamos ser salvos. Nesse processo, você e eu vamos ser desenvolvidos. O Deber, ele vai dizer o seguinte: você já ouviu falar do padrão vida, verdade, vida? Sua vida deve atrair as pessoas a ouvi-lo. Seu ensino deve, em seguida, colaborar para a transformação dessas pessoas. A vida transformada delas deve então servir de exemplo do que você ensinou e que, por sua vez, atrairá pessoas a ouvi-la. O seu estilo de vida atrai pessoas. Aquilo que quando as pessoas vêm te perguntar qual é a razão da sua fé, você explicando, vai fazer com que essas pessoas se transformem. Pessoas transformadas vai atrair outras pessoas. Mas se vivemos em tempos onde os próprios cristãos, eles estão reclusos dentro das igrejas, apenas engordando espiritualmente, e quando abre a boca para falar, é para criticar o filme da Barbie, pelo amor de Deus, queridos. Que possamos realmente ser influência nessa cidade, nessa terra. Não apenas nos opondo à cultura, mas apresentando um padrão que é do reino dos céus. Um padrão de misericórdia, um padrão de piedade, um padrão de bondade, de justiça, de perdão e de amor ao próximo. E o último ponto, o que nós devemos ensinar é viver melhor. Não queremos ajudar as pessoas apenas a ter mais entendimento, também desejamos ajudá-las a viver melhor. 2 Timóteo 3,10 vai dizer: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, as coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Discipulado é isso, queridos. É alguém próximo de você enxergando como que você lida com as dores. Como que você lida com as frustrações. E é você sendo transparente com essa pessoa também. Mostrando que você não está bem. Mostrando que você está abalado. E de forma mútua que possamos crescer no amor e fidelidade a Cristo Jesus. Se podemos resumir então a pregação de hoje, o que nós podemos falar? A nossa esperança e expectativa está no Deus vivo. Se trabalhamos e lutamos, é por causa disso. E qual é o nosso dever? Transmitir essa verdade a outras pessoas. Porque talvez tenha alguém do seu lado nessa manhã que está precisando ser fortalecido na fé, que está precisando ser fortalecido pelo Evangelho. Glória a Deus. Se coloque de pé.